boa tarde. Bem-vindos de novo a este Air Summit. Falamos realmente a partir de agora de viagens de negócios e o nexo de causalidade, ou não, que eventualmente possa existir com a aviação executiva. Vão estar comigo neste painel e passo a chamar Filipe Bonsenso, que é sócio fundador da Bonsenso Advogados e especialista em legislação aérea. Boa tarde, bem-vindo. Online, por videochamada, junta-se a nós o Francisco Carvalheira, diretor de marketing e vendas da Air Aviation. Olá, viva! Muito boa tarde, bem-vindo também à Air Summit, embora à distância, mas perto. E não o estou a conseguir ouvir, mas certamente vou... agora sim, estou a ouvi-lo. Está-me a ouvir? E também estou a ouvir. Bem-vindo, Francisco. Já vamos falar. E chamo também para estar aqui junto comigo o Chambel, Head of, da região de África, da empresa Leonardo. Olá, viva. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde, Cristina. E vamos à conversa, vamos nos sentar. Bem-vindos. Vou começar pelo Hugo, em relação a esta temática, aviação executiva, o futuro das viagens de negócio, é a questão que é colocada exatamente neste painel. E eu pergunto-lhe se a pandemia abriu aqui uma janela de oportunidades e se houve um crescimento neste espaço temporal pandémico deste setor, deste que era considerado e ainda é um nicho de mercado. Bom, antes de mais quero agradecer a todos os promotores da iniciativa, quero agradecer à Cristina a maneira como nos recebe aqui. Obrigada. Aos meus colegas de painel, Filipe e Francisco. Francisco, há algum tempo que não nos vemos. Bom, isso é uma pergunta que dava muitas horas de conversa, não é? Porque falar do produto, falar da aeronave ou falar do avião em específico ou do helicóptero é uma coisa simples. Falar da indústria torna-se um bocadinho mais complicado. Falar do mercado, mais complicamos. E quando falamos especificamente do futuro, e um futuro pós e durante a pandemia, aí sim, como todos que nos podem ouvir, tornamos o tema um bocadinho mais desafiante. Houve alterações com a pandemia? Houve um crescimento do mercado? Muitas alterações a nível de crescimento de mercado, de desenvolvimento de produto, do perfil dos clientes. Se me saírem algumas palavras mais inglesas, não me levem a mal. Portanto, e se formos diretos ao assunto, durante a pandemia, com certeza, houve um abrandar de toda a operação aérea, inclusive a dos VIPs e do mercado corporativo, e isto leva-me só aqui a definir três níveis de clientes distintos, três submercados. Uma coisa é o VIP, uma coisa é a aviação corporativa e outra coisa é a aviação executiva ou VIP dos mercados governamentais. Portanto, temos o governamental, temos o corporativo e temos o VIP. Os três têm comportamentos distintos. Mas houve um crescimento? Houve um crescimento. Nesses três Houve um crescimento nos três, a nível de necessidade de utilização, inclusive, porque nós temos que ponderar o que é a utilização face ao regime normal e ponderado ou fazendo a relatividade ao que estávamos a viver, não é? Claro. Portanto, havendo voos, mas se eu não posso voar para determinado destino, independentemente da minha necessidade, claro. não posso aquilo usar. que eu questiono neste momento é se nesta altura estamos com mais atividade, se este mercado cresceu comparando com o que existia na pré-pandemia. Eu falo por mercado de asa rotativa, dos helicópteros, maioritariamente, de onde sou um stakeholder, não é? Portanto, cresceu, existe mais procura e está-se a reinventar. Está-se a reinventar no ponto de vista em que, face à necessidade, os operadores procuram uma maior sinergia para poder criar mais oferta. Portanto, sim, o Covid abriu oportunidades para a aviação civil, sim, há mais procura neste momento pós-Covid efetivo, inclusive não só de utilização, mas como de
gatilho para o desenvolvimento de novos produtos. Deixa-me ouvir o Francisco Carvalheiro. Olá, viva, muito boa tarde mais uma vez. Qual é a mais-valia deste produto relativamente a outros e qual é o perfil típico do cliente que opta por este tipo de voo? Vamos lá ver. A vantagem de ser o segundo ou terceiro é que os primeiros já disseram muita coisa. Deixe-me dizer, eu estou neste negócio há 25 anos e já passei várias crises. Passei a crise que eu acho que marca profundamente a nossa sociedade, o 11 de setembro, e de onde, digamos, é a grande reinvenção da aviação executiva. No entanto, o 11 de setembro foi localizado num país, é óbvio que um país que, quando espirra, os outros têm logo uma gripe no dia seguinte, mas depois do 11 de setembro o mundo começou a mudar, houve muitos atentados, houve muitas, mas houve a gripe das aves, mas eram sempre coisas localizadas, ok? Não generalizadas. E agora? Agora assistimos a uma coisa que que nunca tínhamos assistido e o mundo jamais será igual. Nós agora, para quem teve aulas de segurança de sistemas sociais, há um senhor que durante a Segunda Guerra Mundial, o Maslow, falou da teoria das necessidades que a gente tem. E, portanto, o que este Covid veio fazer é que veio mexer com aquilo que é básico. E mexeu em tudo. Mexeu na segurança, mexeu na capacidade de não termos alimentos, não podemos socializar. E, portanto, com uma situação muito interessante, é que o Covid não escolhe, o vírus não escolhe se a pessoa é branca, amarela, preta, se é americano, se vive no... Não escolhe, o vírus escolhe um ser humano. Pronto, escolhe um ser humano, é o alvo. E vimos que morreram pessoas que ninguém conhecia, até pessoas muito conhecidas. Portanto, o que acontece é que este vírus veio transformar profundamente a maneira, e para chegar lá à sua pergunta, veio transformar profundamente a nossa maneira de estar perante a vida. E o que é que aconteceu? Instalou-se o medo e, portanto, a partir do momento em que há medo, o consumidor, e eu dou aulas na Católica nestas áreas, o consumidor não olha a meios quando a sua segurança, que é o segundo nível mais básico, está posto em questão. Não Ou olha seja, deixe-me interrompê-lo, por favor. Estava a dizer que a segurança estava acima de tudo nesta questão. Portanto, a seguir à alimentação, sim. Quando estamos a falar de aviação executiva, a nossa ideia normal é que estávamos a falar de algo de luxo. Neste caso concreto, ainda pode ser vista assim, mesmo com uma maior procura, mesmo de pessoas que a priori não iriam optar por este tipo de aviação? Há sempre uma tendência a classificar esta aviação da aviação de luxo, e eu entendo e não vou negar. No entanto, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu tinha muitos clientes meus e vamos lá ver, o custo da hora de voo torna, do ponto de vista económico ou financeiro, precisamente numa empresa, justificar por vezes o custo de um voo, ok? Porque é verdade, paga-se 4, 5, 6 mil horas por hora de voo, um voo de 7, 8 horas, para não falar nos voos de long range. E, portanto, não há justificação possível para eu justificar do ponto de vista financeiro isso. Agora, o que é que o Covid veio trazer? O Covid veio trazer duas coisas ao mesmo tempo, que é, primeiro, até temos uma total segurança e que já se percebeu que ainda não temos, ninguém vai querer entrar num aeroporto que é um dos locais preferenciais de contágio até de novas estirpes, porque vêm pessoas de todo o mundo. Pronto. E há muita gente. E o segundo, que é uma coisa que para mim é de onde está o cerne, é que com o Covid e com a ida à falência de muitas companhias de aviação e pela redução do número de ligações, os empresários não têm ligações. E, portanto, para fazerem uma viagem que faziam no mesmo dia, agora têm que fazer em 2 ou 3 dias. E isso tem um custo hora ao homem para um dono de uma empresa, para um empresário muito grande. Portanto, pela primeira vez na vida, talvez se comece a ter uma justificação financeira, e não porque é um luxo, para utilizar
o serviço da aviação privada. E daqui a pouco voltaremos a falar, até porque acho que numa conferência e num painel destes também é relevante exemplificarmos com os custos, por exemplo, quanto custa uma viagem daqui até Londres, etc. Mas já voltaremos a falar, porque, Filipe, falámos, o Francisco estava a falar também da questão da Covid, portanto, que foi é aqui uma janela de oportunidade para esta área de negócio, mas também o facto de muitas empresas acabaram por ter que fechar portas porque não conseguiram manter os custos associados a uma paragem tão prolongada. E eu pergunto-lhe, tendo em conta que é sócio fundador da Bom Senso Advogados, a nível legislativo e a nível da compra destas aeronaves, como é que está o mercado? O mercado de aviação executiva, e aqui ao se falar aviação executiva, não somente aviação de luxo, porque a aviação privada, toda aquela aviação que não está disponível publicamente em rotas pré-estabelecidas. Então já foi a época em que uma aeronave executiva, assim dizendo, era considerada uma aeronave de luxo, sim, limitada a um determinado grupo de pessoas. Mesmo hoje um Cessna, uma aeronave pequena, um helicóptero menor como um Robinson, que opera voos privados, é considerado aeronave privada e principalmente é uma ferramenta de trabalho para executivos, para empresas, que dá uma grande eficiência no deslocamento, rapidez não só nos trechos, mas principalmente pelo número de aeroportos e aeródromos que são atendidos pelas aeronaves executivas. Então, houve sim um aumento muito grande, e verifiquei isso no Brasil também, na demanda pelas aeronaves privadas. Portanto, desde helicópteros, gente demanda, portanto, a perguntar muitos entrantes nesse mercado, e também pessoas que já estavam no mercado e deram um upgrade, trocaram para aeronaves maiores, e iniciativas, até mesmo de governos, para incentivar a aquisição desse tipo de aeronave e fomentar essa aviação, porque com a pandemia, o fechamento das fronteiras aéreas, as restrições da disponibilidade de voos, se tornou ainda mais essencial a aviação executiva. Então, houve sim um aumento exponencial, de modo que aeronaves ficaram até escassas. Se tornou muito difícil encontrar alguns modelos de aeronaves executivas em larga escala. Os fabricantes estão lançando novas aeronaves com um alcance ainda maior, com uma questão de meio ambiente, eficiência, uma questão até de segurança, saúde, proteção para esses passageiros. Sim. Então, é um mercado que ele floresceu bastante durante a pandemia. Empresas, apesar da crise econômica, houve um aumento na procura por esses equipamentos e até bancos financiadores olham com uma preocupação da escassez de recursos, de capital dos principais polos financiadores para a aquisição dessas aeronaves maiores. E como é que falou há pouco que houve até uma espécie de alavanca por parte de vários governos para a aquisição deste tipo de aeronaves também para ser partilhada por vários elementos, é isso? Se compreendi, portanto há aqui uma espécie de propriedade fracionada? Por exemplo, no Brasil, o governo, durante a pandemia, lançou um pacote de medidas de um programa chamado Voo Simples para simplificar a operação de aeronaves, principalmente aeronaves privadas, e também, finalmente, editou a regulamentação necessária para permitir a propriedade fracionada ou a propriedade compartilhada de aeronaves, equivalente ao que existe nos Estados Unidos, que é o FAA Part 91K, que são regras que permitem que 2 ou mais coproprietários detenham uma aeronave num modelo que segue uma regulamentação muito clara. É por isso que no Brasil a empresa Amaro Aviation se lançou nesse mercado e tem já crescido bastante, porque passa-se a ser possível a aquisição não mais de uma aeronave a um custo de 10 milhões de dólares, mas, por exemplo, 1/16 de uma aeronave, e que permite a uma pessoa, a um empresário, ou mesmo a uma empresa, que tenha acesso por um investimento de capital menor a uma aeronave, a flexibilidade que aquele equipamento fornece. Sim. É óbvio que cada operação ela é muito sui generis e aí requer uma avaliação por parte dos empresários dessas pessoas, o número de horas se encaixam na operação. Mas foi muito positivo ver governos, eu dou o exemplo do Brasil, de medidas e iniciativas para simplificar a aviação e permitir que essas aeronaves sejam
compartilhadas e que a aviação executiva encontre um fomento e uma regulamentação menos restritiva, porque, como eu já mencionei, é uma aviação essencial para negócios e para a economia. Exatamente, porque é uma questão de eficiência e também Exatamente. rapidez. E como é que está o mercado africano? Como é que está o mercado africano? Cresceu também? Há muita procura por este tipo de voos? O mercado africano mantém uma tendência de crescimento face a uma série de estabilização em vários governos dentro do mercado africano, portanto, continua a crescer. E aqui eu reporto porque não só a questão política e social, mas também aos 3 vetores que alavancam a aviação executiva ou corporativa, ou VIP. Portanto, nós temos uma eficiência operacional, a aeronave tem que estar disponível para o voo e os executivos precisam, ou os VIPs precisam da aeronave. Uma eficiência económica, portanto o voo tem que ser mais económico ou tem que ser compensador, e temos o vetor da segurança física. E em África em particular, para responder, e porque é que eu fiz esta introdução nestes 3 vetores, nós respondemos com as infraestruturas de comunicação, as vias de comunicação, as estradas, os portos, etc., são escassos. E a aviação continua a ser uma resposta bastante eficiente. Se juntarmos esta carência de infraestruturas ou a qualidade de infraestruturas, a segurança inerente àquelas sociedades, também vai incentivar ou vai alavancar o crescimento desta mesma aviação. E por último, a economia, o custo do voo, não sendo um fator crítico para esta aviação, em África, eu estou a responder em África, acaba por ser a única solução. Porque... Qual é o perfil do cliente e quais são as principais nacionalidades dos clientes que mais procuram este tipo de aviação? Evitando dar nomes e marcas, posso dizer que 80% são clientes locais, portanto indígenas, na Nigéria são nigerianos, no Ghana são ganenses. 80%, 20% são empresas, corporações com alguma dimensão, como as grandes empresas do oil and gas, portanto, que fazem a exploração do óleo e do gás e que precisam de infraestruturas de comunicação para movimentar os seus expatriados ou para garantir a segurança, quer seja de saúde, portanto, o que nós chamamos o IMS, a emergência médica, ou as evacuações. E, portanto, diria 80-20, 80% para o mercado indígena, 20% para essas grandes corporações. Dentro destes 80%, como eu falei há pouco, temos os 3, o VIP, as corporate, portanto, as organizações e o governo. Diria que estaríamos nos 20-40-20. 20 para os VIPs, ou os VVIPs, que temos desde grandes igrejas até grandes banqueiros. Depois temos os corporate, que são as empresas propriamente ditas, que cada vez procuram mais a sinergia das suas capacidades. Portanto, cada vez trabalham mais em conjunto para a partilha das aeronaves, e isto vai de encontro com o que foi falado agora. Portanto, o ser possível partilhar o ativo, que é, no meu caso, o helicóptero, está de facto a ser explorado. E depois, finalmente, o mercado governamental, e aí falamos de presidências e governos, que apesar de ser residual, tem um peso muito grande face ao tipo de máquina. E eu aqui permitam-me um parênteses, porque isto está a ser transmitido. E o mercado pode-se medir de várias maneiras, não é? Pode-se medir por número de aeronaves, valor das aeronaves, ou até por horas de voo voadas. Portanto, isto não é linear. Portanto, quando eu falo isto, nestas percentagens, quero falar assim um bocadinho de cada. Não quero especificar se são horas de voo, se é valor da aeronave ou se é o número de aeronaves a voar. Portanto, sim,
O mercado africano, e respondendo diretamente, Cristina, está a crescer, continua a crescer. Portanto, tem muitas potencialidades. Tem muita Ainda. potencialidade, vai manter a potencialidade face aos fatores que eu mencionei, que são as alavancas. O único obstáculo que estes mercados têm para crescerem a um rate, desculpem, a Um nível. um nível. Peço desculpa, mas 80% do meu tempo é falar inglês. Pensa em inglês. Penso em inglês. A única coisa que atrasa um pouco o declive desse crescimento é, de facto, as suas condições económicas, a disponibilidade de moeda estrangeira. É os dólares. Exatamente. Portanto, são É o as dólar. É a falta do dólar. É a falta do dólar. Não da moeda local, mas do dólar. Exatamente, e nós sabemos historicamente, nos últimos tempos, aliás, as dificuldades que existiram relativamente a essa matéria. E Francisco, há pouco eu lançava-lhe o desafio, e agora sim lanço diretamente, num jato com 7, 8 lugares, há jatos mais ou menos com essa dimensão, quanto é que custa ir daqui, por exemplo, até Madrid ou até Londres? É muito mais caro um lugar aí do que um lugar na executiva de um voo comercial? Deixe-me só aqui pegar um bocadinho aqui no que os meus colegas falaram. No nosso caso, eu trabalho muito a área do long range, portanto, os Gulf Streams, mas também trabalho do medium e small range. Neste momento, não há, para que tenham uma ideia, aviões configurados, a que a gente chama o EASA Compliance, à venda na Europa. Não há. Eu tenho clientes neste momento que querem comprar, querem voar e não têm aviões. A procura, neste momento, superou em bastante a oferta. Este é o primeiro ponto para ver o que é que aconteceu com a história da pandemia. Aconteceu também uma particularidade que foi, eu tenho 3 clientes meus que deixaram de partilhar o avião. Normalmente quem tem um avião, depois vende umas horas para equilibrar um bocadinho ali o custo fixo. E temos clientes que são pessoas muito, muito ricas e que, pura e simplesmente, não querem riscos, não sabem quem anda lá e deixaram de partilhar. Pronto. Isto é um fator bastante interessante. Sim. E também tem os custos inerentes ao facto dos aparelhos terem que estar nas placas dos aeroportos, não é? Uma coisa, só uma coisa. Quem é rico e está neste coisa, eu disse-lhe aqui ao bocadinho. Eu disse-lhe aqui ao bocadinho, repare uma coisa, nós, seres humanos, se eu lhe perguntar, é capaz de matar uma pessoa, vai-me dizer que não, 99% das pessoas dizem que não. Mas quando a nossa segurança ou o bem da nossa família está posto em questão, nós matamos uma pessoa para sobreviver. E é isso que as pessoas têm que perceber. Neste momento, as pessoas estão ainda em estado de sobrevivência. Portanto, quem tem muito dinheiro, quem tem 4, 5, 6 bilhões, acha que está preocupado por pagar a hora de voo a 4.500 ou a 2.300, não está preocupada. Não está. Isso para ele não existe, esse fator. Pronto. Respondendo à sua questão, se pegarmos num avião chamado Small and Medium Range, um Cessna CJ3, eu diria que os aviões para andar na Europa andam entre os 2.500 euros a hora de voo até aos 5.000, mais ou menos. E são aviões, portanto, que andam na Europa, têm entre 6 a 8 pessoas. Isto é mais ou menos a média do custo por hora de voo. Depois tem as pernoitas. Agora, repare que no nosso negócio não é por passageiro. O avião custa isto por hora de voo, leve uma pessoa ou leve 5 pessoas ou 6 pessoas. Eu disse também 7, 8 pessoas, até pela divisão. Sim, mas pelo divisão. É a média. Aliás, nós assistimos ultimamente a várias situações que infelizmente envolveram casos de polícia, nomeadamente com cidadãos nossos no Brasil, mas que as pessoas que iam naquela aeronave nem sequer se conheciam, portanto iam partilhar custos. Não vou comentar, desculpe. Mas daí a questão é o aparelho, não é? É a questão do paga-se pela hora de voo. Eu respondo-lhe da seguinte maneira. Eu tenho um cliente que é alemão, tem uma namorada no Brasil e de 15 a 15 dias vai estar com ela uns dias. Faz isto já de privado. Custa 250.000 euros. Muito bem.
O long range, a hora de voo pode andar na ordem dos 10.000 euros, entre os 8 e os 10, ponha mais ou menos 10 a 12 horas de voo, portanto, vai ver a namorada, está lá 3, 4 dias, não está para apanhar a Lufthansa, ou a Swissair, ou a TAP, vai no seu avião, vai sozinho, às vezes, vai lá estar com a namorada, fica feliz de vida, 3 dias depois vai embora. E não está nas filas dos aeroportos? Portanto, essa também é logo uma das, são aviões das que grandes têm vantagens. Estes aviões de long range têm capacidade digamos, têm cama, têm duche, têm tudo lá. Portanto, a pessoa dorme e depois tem uma vantagem sobre os aviões grandes, é que voam com um nível de pressurização mais baixo e cansa muito menos, percebe? Mas para que tenha noção, os custos aqui, eu nas aulas que dou aos alunos, quando me perguntam, nós estamos no mundo da irracionalidade, repare, se formos tentar justificar algo com alguma racionalidade, nunca arranjamos uma justificação. Filipe, não há realmente, agora pegando nas palavras do Francisco, não se consegue encontrar propriamente uma explicação, uma justificação, mas agora falando, há pouco falava de várias situações também inerentes da facilidade que é voar nestes aparelhos, porque é evitada muita da burocracia que até por força da pandemia e também antes por força dos atentados do 11 de setembro foram implementados nos vários aeroportos. Portanto, isto tudo acaba por trazer para o empresário aqui vantagens. Portanto, é tudo mais rápido. Esse é um dos pontos fulcrais que os clientes também acabam por procurar neste tipo de produto. É eficiência, porque ao dizer é caro, é muito relativo. Porque quanto vale a hora de um empresário, de um CEO que está a bordo de uma aeronave, que pode maximizar o seu tempo, realizar reuniões a bordo da aeronave, então ele tem a confidencialidade, o sigilo de naquele ambiente discutir temas sensíveis com outros diretores, por exemplo, da mesma empresa. Ele pode abrir documentos que ele não abriria em um voo comercial, e ele pode principalmente conectar cidades que não são atendidas pelas linhas aéreas comerciais, ou se atendidas pelas linhas aéreas comerciais, exigem uma parada nos hubs de distribuição. Por exemplo, um voo que seja necessário fazer aqui do aeródromo de Sor para a Alemanha, uma pessoa precisa se deslocar até Lisboa e ou vai de TAP num voo direto a TAP ou vai de Lufthansa. Qualquer outra opção, ele pode ter que fazer uma escala, trocar de aeronave. Isso agrega tempo, e tempo para essas pessoas, para esses empresários, é muito valioso. Então, a aviação executiva, a aviação de negócios, como eu insisto, é uma ferramenta essencial. E é nesse contexto que, ao falar das iniciativas, já que eu estou aqui com um pouco do chapéu de ambiente legislativo, regulamentação, de que essa aviação ela também não sofra mais tributação, encargos governamentais, que acabam prejudicando o desenvolvimento desse setor. Então, esse setor requer uma infraestrutura. No Brasil, já há uma escassez, por exemplo, de aeródromos com hangares capazes de receber aeronaves de grande porte. E aí os governos começam a olhar para as possibilidades de tributação adicional nesses equipamentos, como o imposto sobre a propriedade, imposto sobre os voos que são realizados, e já há uma carga tributária muito elevada. Ninguém consegue comprar uma aeronave no Brasil sem pagar menos que 15% de imposto sobre o valor de aquisição. Sei que aqui na Europa existe uma tributação ainda maior em relação ao IVA, mas há iniciativas no Brasil e em outros países de aumentar essa carga tributária, o que seria prejudicial, porque existe uma visão bastante deturpada de que essa aviação é uma aviação de lazer, mas é uma aviação, sim, utilizada também em lazer, deslocamento de VIP, mas é uma aviação que é muito essencial para os negócios. É uma aviação que, por exemplo, num país com dimensões continentais como o Brasil, em que para realizar um voo do extremo norte ao extremo sul do país são quase 5 horas de voo, e com poucas opções de voos comerciais, o desenvolvimento do agronegócio, aeronaves que não pousam em determinados aeródromos,
Por isso até que a própria Pilatus aqui europeia lançou uma nova aeronave que é um jato capaz de pousar em pistas de terra, pistas mais rudimentares, para atender essa demanda de agronegócio, essa demanda desses polos econômicos que não são servidos por uma aviação comercial e que provavelmente nunca serão. Existe um limite. Quantas pessoas vão se deslocar até uma cidade no interior do estado de Goiás, no Brasil? É não viável, não é? Exatamente. Economicamente para uma grande companhia de aviação, enquanto que para os pequenas é completamente diferente. E eu lanço-vos um desafio aos três. Em 30 segundos, como é que antevêem o futuro deste mercado? Eu tinha de ser o primeiro. Não é? Tinha que ser o primeiro, foi o primeiro que começou. Cristina, bom, o futuro, como eu disse no início, é difícil falar sobre ele, principalmente no momento em que atravessamos. Em particular, para a aviação VIP, e eu agora vou segmentar os 3 segmentos que falei, para o segmento VIP, eu acredito que vai crescer num rate, portanto, numa taxa constante, com a renovação das aeronaves que já existem. Para o segmento corporate, eu acredito que vai crescer com uma taxa superior, com a renovação das frotas que existem atuais e com novos produtos a entrar no mercado. Portanto, novos produtos desenvolvidos por vários fabricantes para responder melhor a este mercado do share de tempo e com maior versatilidade de operação. No governo, acho que não vai haver crescimento, acho que vai haver uma manutenção, acho que vai haver, se calhar, até uma estagnação, uma alteração nas políticas de idade das aeronaves, que até agora estavam estipuladas no máximo de 15 anos, para um alargamento, para uma extensão. Portanto, no cômputo geral, nas regiões para as quais eu respondo e conheço relativamente bem, os VIPs corporate com crescimento, governamental, não. Governamental vai estagnar um pouco. Francisco Carvalheiro, é a mesma questão. Muito sorridente para nós. Em todos os sentidos. Eu falo muito nos mercados que eu conheço, especialmente os mercados europeus. As perspectivas são muito boas. Falou-se aqui na área que a gente às vezes inclui dentro da executiva, que é o IMS, a emergência médica, está a ter um crescimento brutal também. Porque as pessoas perceberam que não é fácil transportar os doentes e, portanto, está a ter um crescimento bastante bom. Ao contrário do que a gente pensava, está a acontecer um fator muito engraçado, é que o long range está a crescer mais do que o medium range. Normalmente isso não acontece, mas eu percebo, as viagens de long range, as pessoas não se querem pôr em aviões com 300, 400 pessoas, 10, 11, 12 horas, depois mais um hub de 3, 4 horas, depois mais 10 horas de voo. Sim. Mas seja qual for o setor, qual for o tipo de avião, eu costumo dizer que é muito sorridente. Aliás, como eu lhe digo, neste momento estou com problemas, não consigo arranjar aviões para os clientes que pedem. E os aviões que aparecem vendem-se em menos de uma semana. Filipe, a mesma questão. Como é que antevê este setor? Em 30 segundos. Quando pensamos em futuro de aviação executiva, algo que também não foi mencionado em detalhe aqui hoje é muito uma questão de sustentabilidade e de eficiência em relação ao uso dos combustíveis. A aviação executiva nos próximos anos verá uma modernização gradual dessa frota. Então, os principais fabricantes já lançaram novas aeronaves por causa do Green Deal, não é? Maiores, por causa do Green Deal, aeronaves com maior alcance, então já tem lançamento de aeronaves com 8.000 milhas náuticas de alcance. Muito em breve será possível ser proprietário de uma aeronave executiva de longo alcance que consiga ir entre 2 pontos do mundo. E fica sempre um apelo para que os governos promovam incentivos para essa aviação, ferramenta essencial para os negócios, e não penalizem essas operações com cargas tributárias elevadas e burocracias que dificultam a utilização desses equipamentos. O uso desses equipamentos deve ser facilitado, porque é um equipamento muito relacionado à eficiência nos negócios, à maximização do tempo e à realização de transações entre empresas. Meus senhores, foi um gosto tê-los aqui, muito obrigada. Muito obrigado. E assim falámos de aviação executiva, o futuro das viagens de negócios. Boas reuniões, um bom seminário. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.
Obrigado.